Paz para todos nós. Com muita alegria estamos aqui, como sempre, pedindo a sua colaboração. Na medida que você puder, participe conosco, faça a sua pergunta, compartilhe o vídeo com alguém, deixe seus comentários, deixe o seu like ou o seu dislike, e isso fará um movimento tal no nosso pequeno canal que mostrará que ele está em movimento e que ele é importante para algumas pessoas. Então, por favor, participe, dê a sua contribuição para que a gente possa ter sequência e dar sequência ao trabalho que iniciamos. Olha, preste bem atenção. Quando estiver em um momento conturbado, em que problemas físicos, doenças, tratamentos, remédios, dificuldades parecerem não ter fim, ore. Acalme-se, sempre respirando fundo, como se estivesse buscando a presença de Deus e de Jesus lá no fundo da alma. A enfermidade é um processo pelo qual nós temos oportunidades para aprender, para parar, pensar e analisar. É uma pausa na qual a esperança deve ser ativa, pois, quando estamos tratando problemas físicos, é sinal de que os nossos problemas espirituais também estão sendo curados. Isso é caridade. É interessante porque no nosso dia a dia nós consideramos caridade aquela contribuição, aquele gesto que muitas vezes fazemos em direção a alguém que está precisando. Então, para muitos de nós, caridade é isso. É a oportunidade que temos de poder dar algo material àquele que sofre mais do que nós. Aí vem o Evangelho e os exemplos de Jesus mostrar para nós que a verdadeira caridade ela tem um alcance muito maior. Ela é simples, mas é um simples que exige uma natural coragem interna de todos nós. Vejam bem, se você for ofendido, não é para aceitar e deixar o outro fazer o que quiser com você. Não. Mas se você for ofendido, não reaja no mesmo padrão daquele que ofendeu. Faça um esforço e faça um pouco mais. Faça com que aquele agressor se sinta desnorteado com sua reação natural, firme, educada. Não permitamos que a vontade de vingança, o ódio ou qualquer outro sentimento dessa natureza cresça dentro de nós. Nós precisamos, nesse tratamento que fazemos para a nossa melhoria, para a nossa cura, nós precisamos fazer um esforço para estar cada dia melhor. Assim como o sol, direcionando seus raios para a terra, após chuvas torrenciais, faz com que esses raios ajudem na transformação do solo que está úmido
na condição de barro, e esses raios solares vão ajudando a secar as partículas daquele material molhado. E em pouco tempo nós vemos o solo consistente. Assim somos nós. À medida que nós recebamos uma agressão, deixemos a nossa condição interna se transformar, se consolidar, melhorar, para aí então nós termos condições de colocar as coisas no lugar, no sentido do esclarecimento. É preciso que a caridade seja praticada também no processo de esclarecimento, para que a pessoa que agride, que calunia, ela seja de tal forma esclarecida que ela mude a sua postura de agressão para a solidariedade. Prosseguindo depois desse momento em que a gente sossega a alma depois de uma agressão, a gente ora, respira e toma posição com educação. E nós vamos, então, prosseguindo em oração, e o sentimento de raiva, de vingança, de mágoa, eles vão se diluindo para um processo de encarar a razão, face a face com as nossas razões, com as justificativas. E vamos, sim, perceber que não fizemos por merecer aquelas palavras de calúnia ou de agressão. Também não adianta ficar como vítima depois disso. Simplesmente, na medida que nós reconhecemos que foi indevida a agressão, nós nos sentimos mais leves, aliviados. E aí sim, nós podemos buscar esclarecer. Também não é tirando satisfação, porque não vai nos levar a lugar nenhum, mas esclarecer para que outros não caiam na mesma dificuldade que esse primeiro ofensor caiu. Então, minha gente, o faminto, seja de alimento, seja de amor cristão, seja de evangelho, ou de um braço ou um abraço, ele precisa de nós. Em certos momentos da vida, nós é que somos esse faminto. E haverá companheiros que serão enviados por Deus a nos alumiar o caminho. Então, alguns atos de caridade parecem mais fáceis de ser realizados. Já outros são mais desafiadores. Mas cada um de nós está em condição de realizar uma parte, uma tarefa, um compromisso. Não há ação maior ou menor. Se tem amor, tudo é caridade. É por isso que um espírito caridoso naturalmente age e suas ações são em favor de todos, pois ele sabe que interiorizou esse sentimento maior. Então,
A gente pode refletir sobre isso. Caridade, ela está no nosso olhar. Caridade, muitas vezes está no nosso silêncio ao ouvir o outro. Mas às vezes a caridade está em falar uma verdade sem agredir, sem machucar, sem retrucar ao outro no mesmo nível que ele agrediu. A caridade está em sermos solidários com as pessoas. E aquelas, principalmente, que por causa de suas atitudes, muitas vezes nos desafiam a paciência, conviver com essas pessoas de uma maneira nobre, respeitosa, sem deixar que essas pessoas tomem conta do nosso espaço, mas sem nos impacientarmos a cada passo com essas pessoas, nós estamos nobremente praticando a caridade. A caridade de dar espaço para alguém que carece de compreensão. E é por isso que a palavra de Jesus nos direciona para aquela regra áurea do Evangelho. Fazei ao outro aquilo que gostaríeis que o outro vos fizesse. É muito interessante. Às vezes, eu reclamo que o outro passa sem cumprimentar, que o outro fala com agressividade, mas eu não aprendi ainda a agir de forma diferente com aqueles que estão ao meu redor. Fazei ao outro aquilo que gostaríeis que o outro vos fizesse. Então, eu quero ser bem tratado, vou tratar bem as pessoas ao meu redor. Eu quero que as pessoas tenham atenção comigo, eu vou passar a ter atenção com as pessoas. Eu quero que as pessoas sorriam para mim. Então, eu também vou aprender a sorrir para as pessoas. Tudo aquilo que eu gosto de receber, que eu gostaria que as pessoas me fizessem, eu vou passar a fazer por todos os que estão ao meu alcance. São pequenos gestos. A caridade, às vezes, se amplia diante de nós, mas ela começa com um pequenino gesto de silêncio ou de uma fala pequenina, de caminhar alguns passos a mais com uma pessoa difícil, de tolerância, de compreensão, de gratidão. A gente reclama tanto, às vezes, mentalmente, puxa vida, eu fiz tanto para o fulano e ele não é capaz nem de dizer assim, obrigada. Pois é, mas será que a gente fez tanto a si mesmo? É a primeira pergunta, porque às vezes não fez tanto assim. E mais, se a gente quer que as pessoas sejam gratas conosco, passemos a sermos gratos a tudo que está ao nosso redor. Sabe? Agradecer o sol, o frio, o calor, a chuva. Agradecer o espaço que temos para dormir, para alimentar. Agradecer o trabalho que nos proporciona viver com dignidade, por mais difícil seja esse trabalho. Agradecer pelos vizinhos, que são eles que muitas vezes nos educam com suas reações e com seus gestos. Então, caridade é exatamente nós estendermos de tal forma as nossas ações que nós estaremos fazendo aquilo que gostaríamos que, quando fosse a nossa vez, fosse feito conosco.
Isso é muito importante. É preciso refletir sobre isso. E no nosso dia a dia, deixar que a paz impere em nossos corações. Deixar que o olhar de compreensão se estenda a todas as pessoas. Deixar que o nosso sorriso acalme as pessoas que estão à nossa volta, estimulando-as a caminhar, a prosseguir, a praticar o bem. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e até o próximo momento com as bênçãos de Deus. E muito obrigada pela sua participação.